Pessoal, hoje o SOS Quatro Patas vai falar sobre um tema bem interessante aí, que abrange realmente a cães, gatos e todo mundo tem que ficar ligado. Por quê? A gente hoje vai falar sobre alguns sinais que indicam que há algo de errado com o seu animal. Claro que são uma infinidade aí de sintomas, de fatores que a gente acaba percebendo no dia a dia, mas hoje nós vamos falar sobre os principais, tá? E claro que quem vai conversar comigo é o Dr. Saul, que já tá por aqui, né, Dr. Saul? Como sempre, ele e toda a equipe pronta para estar recebendo aí o seu animalzinho. Dr. Saul, como eu falei, são muitos os sinais, né, que podem indicar que tem algo de errado com os animais. A gente vai então começar a falar sobre alguns desses sintomas, certo? Como, por exemplo, sintomas relacionados ao comportamento desses animais. Eu vou fazendo algumas perguntas, aí você vai respondendo, que eu sei que ele sabe tudo, que ele sabe tudo, e a gente vai poder tirar todas essas dúvidas, tá? Por exemplo, o animal, o cachorro ou o gato, quando ele está com um comportamento muito inquieto, por exemplo, ou inquieto demais ou quieto demais, né? Isso aí significa já um sinal de alerta. Boa tarde, Larinha. Boa tarde você que está em casa nos assistindo, você que curte esse quadro bacana, né? Fique sempre ligado, atenado, mande as suas dúvidas para cá que a gente responde. E, Larinha, veja só, as alterações de comportamento, elas normalmente indicam que o animal está sofrendo por alguma coisa, que seja física ou até psicológica, eu vou dizer assim. As alterações de comportamento, elas podem indicar que o animal está com problema, e aí é um sintoma genérico, né? Desde sentindo dor nas patas, na cabeça, no abdômen, no tórax, como também pode indicar que o animal está sentindo a falta do tutor, que o animal está irritado ou estressado com alguma coisa. De maneira geral, os animais podem ficar muito quietos, né, se escondendo, eles podem ficar bravos e agressivos, eles podem ficar irritadiços. Aqueles animais que aceitavam carinho muito bem, de repente, quando você vai alisar o animal, ele já faz um sinal de recuo, ele já mostra os dentes e algumas vezes até rosna. Esse animal com certeza tem algum problema, pode estar sentindo dor, e aí isso vem de instintos primitivos. Veja só, às vezes o animal que está sentindo dor na pata, não necessariamente ele manque, ele primitivamente ele tenta esconder o problema que ele tem. Porque tanto cães como felinos domésticos, pequenos felinos, eles são predadores na natureza, mas também eram presas de animais maiores. Então, como presa, ele não pode mostrar que tem um comportamento de apresentar dor, então ele tenta esconder. E o que é que ele faz? Ele tanto fica resguardado para que ninguém observe que ele está sentindo dor, por exemplo. Ele tenta disfarçar o andado para que não apresente dor, como também ele pode ficar irritadiço e estressado, porque ele tem medo de uma pessoa que chega perto dele. Um animal que está sentindo uma dor abdominal, por exemplo, na hora que você vai pegar ele no colo, ele já sente dor e ele já pode se tornar agressivo. Então, as alterações de comportamento, de maneira geral, indicam algum problema. O tutor observou que o animal está com comportamento alterado, ele já deve procurar, sim, um médico veterinário para fazer uma avaliação mais completa. E é interessante, a gente às vezes, Larinha, recebe tutores que eles já chegam reclamando, porque já levaram a um veterinário e o veterinário disse que o animal não tinha nada. Mas o tutor que está ali com o animal todo dia, conhece, ele sabe que aquele comportamento não está normal. Eu já tive tutor que ligou para mim e disse: doutor, o meu gato está doente. Eu digo: o que é que ele está apresentando? Olha, ele está miando. Demais. E aí, assim, é claro que é natural um gato miar, mas quando o tutor diz que o gato está miando, ele está dizendo que está miando fora do comportamento normal. É um animal que nunca miava dentro de casa e agora o gato está miando o tempo todo. Então, ou ele está sentindo dor, ou ele está sentindo falta de alguma coisa dentro de casa. Então, esse tipo de comportamento, essa alteração no comportamento já indica algum possível problema. Então, traga que a gente vai investigar. Esse animal pode estar com uma doença muito grave, mas assintomática, né? Como ele pode estar no início de uma doença ainda que a gente precisa identificar.
E é exatamente nesses casos que a gente precisa fazer uma avaliação muito detalhada para que a gente identifique o problema que às vezes está escondido. Exames de sangue, exames de imagem, muitas vezes ajudam muito. Então, são animais que de repente começam a tomar muita água, também é um indício de algo errado. Também é um outro sinal clínico que a gente precisa ficar de olho, né? A gente precisa ficar ligado, porque alterações na hemodinâmica podem ser problema desde pressão, problemas renais e até problemas cardíacos, né? Um animal que está com alteração nas proteínas sanguíneas, né? Hipoproteinemia provoca redução desde de alterações provocadas por verminose, né? Como doenças mais graves, podem provocar esse tipo de problema. O animal às vezes pode ter ascite, né? Ele pode estar, o líquido que ele bebe, ele pode estar ficando em cavidades, né? Ou então o animal está urinando muito e ele está bebendo muita água. Tudo isso são sinais inespecíficos de problemas que precisam ser investigados também. O animal bebendo muita água é sempre um alerta que o tutor tem que ficar esperto. É claro, salve quando você está em períodos muito quentes do ano. Está muito quente, a gente bebe mais água, o animal bebe mais água, e aí é normal nessa situação. Certo, entendi. No caso de animais, né, que começam a apresentar, doutor Saulo, por exemplo, os olhos, né, os olhos lacrimejando, muito remelando, né, como a gente fala na linguagem popular, né, também é bom prestar atenção aos olhinhos deles. Sim, sim. Olha, existe um ditado que diz que os olhos são a janela da alma. Numa avaliação clínica, tanto em animais como em seres humanos também, isso é bem verdade. O olho é uma janela que você vê desde a mucosa oral, você consegue observar se o animal está com anemia, se o animal está com olho profundo, indica alguns graus de desidratação, né? Se perdeu o brilho dos olhos. Algumas doenças, elas provocam sintomatologia diretamente na conjuntiva ou então no olho em si, no globo ocular, né? A própria coloração do olho, às vezes um olho mais azulado, normalmente em edemas de córnea, às vezes um olho muito avermelhado, a mucosa avermelhada, ao redor dos olhos avermelhados, né? Ou então, em outras situações, um olho muito esbugalhado, né? Muito expresso, muito para fora, aquele animal que está com a pupila muito dilatada, que apresentam sinais de dores característicos. Então, quando você percebe um olhar diferente do animal, se aquilo ali não está relacionado a nenhuma outra alteração dentro de casa, né? Você percebe que o animal já tem alguns dias que está com um olhar diferente. E aí você olha para o próprio olho. Existem situações em que, se você perceber, o animal ele está com o olho, ele está fazendo movimentos involuntários, tá certo? Eu vou chamar assim. Maria. O animal está fazendo isso com os olhos, né? Você consegue ver a pupila. Ou então você consegue ver que o animal não consegue olhar para baixo. Ele é um olho o tempo todo olhando para cima e ele não consegue olhar para baixo. Às vezes você percebe que o animal está com o olho mais fechadinho do que o normal. Ele está protegendo aquilo ali da luz. Ele está tendo uma sensibilidade maior à luz. Então tudo isso... Um mais fechado do que o outro, né? Isso. Então tudo isso são sinais de que aquele animal está tendo alteração, que pode ser alteração sistêmica, né? Ou então local, especificamente nos olhos, e que é um sinal muito claro. Você observou o animal e viu que ele está com um olhar diferente. E principalmente, se você observa que isso já vem acontecendo há alguns dias. Você olha, desde o começo da semana que esse animal não está bem. Ele está olhando diferente, né? Ou então apresenta remela, lacrimejamento excessivo. Quando é filhotinho, gato principalmente, é normal ter aquela... Não. Não. O animal, quando nasce, algumas vezes ele está com o olhinho fechado, depois ele abre. Isso é normal, né? Porém, se o animal já tem o olho aberto, as pálpebras estão abertas, existe nos gatos, nos felinos, uma calicivirose, é uma doença que acontece nos olhos, provoca um remela, o olhinho fecha. Às vezes, a pálpebra gruda na córnea. E muitas vezes esse animal até chega a perder a visão, é preciso até tratar rápido. Acontece muito comumente em gatinhos filhotes. Os filhotes, o sistema imunológico suprimido, né? Não está desenvolvido ainda,
e o animal ele ainda não mamou o suficiente, não mamou o colostro. É muito comum até em animais adotados na rua, um animal que a fêmea levou alguns filhotes e aquele ali ficou abandonado e tal. E você vê muito em gatinhos de rua que foi resgatado, que estava abandonado, você vê muito esse tipo de problema. Né? A gente consegue... Então não é normal, né? Que às vezes a gente vê tanto realmente... Não é normal. A gente consegue, às vezes, com cirurgia, recuperar uma parte da visão desse gatinho. Outras vezes ele perde total. Doutor Saul, um problema também que a gente acha que é, às vezes, normal, que vai passar logo, é com relação à diarreia. Né? Às vezes os animais têm diarreia, dizem, não, mas é porque deve ter comido alguma coisa, vai melhorar logo. Isso, né? Olha, diarreia, vômitos, são sinais clínicos gastrointestinais que a gente tem que prestar atenção. Ocorre muita negligência com relação à diarreia, por exemplo. Ou então com vômito. Aquele animal que vomitou uma vez, esporadicamente, a pessoa viu, tudo bem. Mas aquele animal que está vomitando, todo dia ele vomita um pouco, ou então ele vomitou 2, 3 vezes seguidas e depois não vomitou mais, existe ali um potencial de risco, né? Um potencial de risco incubado ali, que se você deixar passar, talvez você perca o time para tratar no início uma doença que pode ser muito grave. Né? Em filhotes, principalmente, as parvoviroses, as coronaviroses, né? E as sinomoses, elas têm como início, né, um vômito inespecífico, uma diarreiazinha pastosa, e depois esses sinais se agravam e evoluem. Então, pode ser uma coisa boba, desde uma verminose, uma giardia, tudo isso precisa tratar. Mas se o animal está com diarreia, não trate isso como uma coisa normal. Não é normal o animal ter diarreia, não é normal o animal ter vômito. Se você conseguiu relacionar isso diretamente a alguma coisa, até tudo bem. Por exemplo, o meu cãozinho teve diarreia. Eu dei leite hoje de manhã e ele teve diarreia. Então, se é um animal que comeu alguma coisa diferente, alguém deu, sei lá, uma comida pastosa, ele teve diarreia, você pode, num primeiro momento, aguardar. Mas se essa diarreia persiste, ou se esse vômito persiste, então não perca tempo, procure um médico veterinário. Certo. Com relação à mudança no hábito, né, de higiene, a gente sabe que principalmente os gatos, né, eles costumam tomar os banhos, como a gente fala deles, né, de repente não fazem isso, também é um sinal de alerta. Isso. Tanto o gato se lambe, como o cachorro que lambe uns aos outros, principalmente os mais velhos lambem os filhotes. Se o animal não está... Principalmente você observa no gato, porque o gato ele se limpa o tempo todo. E aí você começa a ver que o gato está sendo desleixado com a própria higiene. Você percebe isso na própria pelagem do animal, que fica, né, muda. Você vê o pelo cheio de caspa, cheio de... Então, esses sinais de comportamento ao se lamber, como também os próprios sinais de alteração na pele, eles dificilmente não vão estar relacionados a um problema real que precisa ser tratado. Né? O fato do animal se lamber é uma coisa característica de saúde. Porém, se o animal também se lambe em excesso, isso significa que esse animal pode ser um animal que está lambendo muito a pata. Porque às vezes chega a ferir, né? Isso, você percebe que a pata está vermelha, o animal está lambendo, não para de lamber. Às vezes o animal que está lambendo as genitálias, né? Gatos com urólitos, com cálculos, ele lambe muito as genitálias. Às vezes o animal que está tentando lamber a parte de trás, na cauda, e não está conseguindo, e aquilo irrita ele fica até irritadíssimo. Então essas alterações de lambedura em excesso, ou a falta da higiene, alterações comportamentais que tem que ficar ligado, né? São sinais clínicos importantes de problema, como também os animais que apresentam alteração visível na pele, né? O animal que tem uma perca de pelo, que você observa que o pelo em si do animal está falhando, né? Ou então aquele animal que existe perca local de pele. Algumas regiões do pelo ali, o pelo está todo denso, bonitinho, mas tem uma região sem pelo total, né? Vermelhidões, erupções, alteração na pigmentação, você percebe que de repente a parte de dentro da orelha está ficando muito pigmentada, começou a ficar escura, ou então essa parte de baixo, né? Pode sim ser um problema clínico, uma doença dermatológica que também precisa ser avaliado. Todas essas alterações no comportamento, ou alguns sintomas ou sinais clínicos que a gente falou agora, são sinais que sempre que o tutor observar o que o animal está fazendo, a recomendação é não aguarde.
procure logo um médico veterinário, que isso talvez faça até você salvar a vida do seu animal, ou então até você tratar um possível problema antes que ele se agrave. Isso faz com que você tenha até economia financeira também. Com certeza, pessoal. Olha, gente, são sinais, né, e comportamentos e né, formas que todo tutor tem que observar, prestar atenção, não deixar para depois, não achar que vai melhorar com o tempo, porque às vezes acontece a gente achar. Isso. E como você bem falou, né, se não tomar os cuidados logo, né, esses sinais podem ser agravados e a gente até perdeu o nosso melhor amiguinho. Às vezes o que acontece, Lara, é a pessoa tenta se enganar. Ele vê que o animal está mancando, deixa eu ver se com 2 ou 3 dias ele para de mancar. Então, assim, a pessoa está tentando tratar a própria consciência às vezes, né? Se o animal está mancando, ele tem algum problema, procura um veterinário, né? Muitas vezes você consegue tratar aquilo ali de forma mais rápida e eficiente. Às vezes o animal está com um problema articular, que se você deixar aquilo ali evoluir, você vai ter mais problema, é um tratamento mais longo, você vai ter mais custo, né? Então, de maneira geral, se você viu uma alteração no comportamento, algum sinal clínico anormal, procure de imediato um médico veterinário. Pois é, e você que está assistindo, se está notando alguma coisa aí de estranho no seu animalzinho, né, quiser também perguntar através do Instagram aqui do Quatro Patas, né, tirar alguma dúvida, pode tirar, a turma sempre responde aí com muita eficiência, tá? E não perca tempo, pessoal. Né? Se notar também alguma coisa de absurdo, de diferente, né, ou então que acha que realmente está fazendo mal ao seu animalzinho, traga aqui no Hospital Veterinário Quatro Patas, que toda a equipe vai fazer os exames que forem necessários, vai avaliar para ver se ele tem mesmo alguma coisa não. A gente espera que não, mas é bom sempre checar. Doutor Saulo, muito obrigada. Até a próxima quarta-feira com mais SOS Quatro Patas, viu? Lembrando que hoje é feriado, pessoal, mas aqui funciona normalmente. Tem equipe 24 horas, de domingo a domingo, não importa se é feriado, não importa nada. Sempre funcionando. Obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau.